Bom dia, pessoal! Todos bem? Espero que estejam todos bem. Pessoal, nós vamos continuar aqui com o assunto da aula passada, né? O século XIX, o romantismo. Na aula anterior, eu apresentei para vocês contexto histórico do romantismo, características do romantismo e as principais influências do romantismo aqui, né? Então, para dar aquela recapituladazinha, antes da gente entrar nas 3 fases da poesia romântica no Brasil, né? Ou 3 gerações, né? Que a primeira geração é a indianista, nacionalista, segunda geração é conhecida como mal do século e a terceira geração é conhecida como social-liberal. Hoje eu vou falar sobre cada uma dessas três fases, tentando resumir ao máximo e ao mesmo tempo passar o melhor, né, a melhor explicação possível a respeito desse assunto. Como o romantismo é um conteúdo muito extenso, eu dividi essa aula para que a gente possa trabalhar de uma forma que fique mais tranquila aqui para vocês. Aí, o que a gente não pode esquecer a respeito do romantismo? Nós não podemos esquecer que o romantismo está ligado à ideia de nação. E a característica que gira em torno do romantismo é o sentimentalismo, tá? Então aqui, relembrando as características principais do romantismo. Nós temos individualismo e subjetividade, nós temos o sentimentalismo, agora, né, o sentimento importa, o que eu sinto e sofro importa, os autores vão colocar no papel todas as suas dores, os seus sentimentos. O culto à natureza, né, a natureza de que forma? A natureza de onde essa pessoa é, onde essa pessoa vive, né? E aí teremos as formas de evasão, né, que a vida é muito dura, muito difícil, a realidade é muito complicada e os sentimentos estão ali aflorados, então forma de evasão, sonho e fantasia. E aí temos também o culto ao passado e a liberdade artística. Então, recapitulado, né, característica geral aí do romantismo. Pessoal, essa característica é a geral, mas aí cada fase vai ter os autores que vão se destacar. E dentro aí da produção literária de cada autor que se destaca, a obra deles vai ter uma característica pertencente à produção deles, tá? Vai ter ali umas subdivisões de características, mas é bem tranquilinho para entender. Então a gente vai começar aqui com a primeira geração, que é a geração nacionalista indianista. Quais são aí, né, as características que nós vamos ter aqui na primeira geração? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar o seguinte: nessa primeira geração, os autores eles se permitiram elevar sua nação e também tentar criar ali, né, um herói, alguém que vai representar o povo brasileiro. E aí, o que nós temos de característica nessa produção? O índio, a saudade da pátria, mas saudade da pátria por quê, né? Olha só, dentro aí desses escritores, nós temos alguns que se destacam. Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias. Eu trouxe aqui alguns exemplos de produção deles para a gente conversar, mas vamos ainda aqui primeiro nessa parte aqui das características da produção. O Gonçalves Magalhães, ele foi para fora do país. Lembra que eu falei que a partir do momento que a gente tem a ascensão da burguesia, nós temos aí, né, pessoas com mais dinheiro podendo mandar seus filhos para fora do país para estudar. É o que vai acontecer aqui. O Gonçalves Magalhães, ele vai para fora do país, ele vai para a Europa e aí ele vai estudar e aí lá ele sente uma saudade muito grande do Brasil. Então, dentro das obras que ele escreve, ele vai colocar essa saudade da pátria. Por isso que faz parte das características da primeira geração, né? O índio, que é o herói, a saudade da pátria, porque eles estão fora do país, estão com saudade de onde eles vivem, né? A natureza, porque vai exaltar todas as belezas da natureza, vai falar bem agora da beleza natural do país. A religiosidade,
Só que aqui a religiosidade vai entrar de uma forma mística, né? Que são aí questionamentos sobre o que acontece após a morte, para onde é que nós vamos, o que acontece com a alma, o que é alma e tudo mais, aí vem à tona todos esses questionamentos. Aí nós temos aqui também, como característica na primeira geração, o amor impossível. O que é esse amor impossível? É aquele amor que não se concretiza, que não se realiza. O cara ama a mulher, ele sofre, ele respira aquela mulher, mas ele não a tem, ele não a toca. Então é o amor impossível, não vai se realizar, não vai se concretizar aí essa ideia de amor. Aí nós temos aqui como autores principais o Gonçalves Magalhães e o Gonçalves Dias. O Gonçalves Magalhães, ele possui uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades. Essa obra, ela vai dar aí as características da primeira fase do romantismo. Ela é a obra assim que dá o pontapé inicial. Só que aí a gente vai ter ainda nessa primeira fase um autor que vai superar essa produção, que é o Gonçalves Dias. Né? O Gonçalves Dias, inclusive, até hoje ele é muito estudado aí, né? E ele sempre cai aí no Enem, sempre cai nesses concursos aí pré-vestibulares, então, né? E ele é conhecido porque as obras dele são um marco no romantismo brasileiro. Ele é um escritor, assim, que tem obras muito intensas, muito marcantes, né? Uma das produções aqui que eu trouxe como exemplo é a Canção do Exílio, que é do Gonçalves Dias. É uma canção muito bonita, que inclusive nós depois vamos fazer uma atividade sobre ela. Caso vocês não conheçam, eu vou aqui, eu trouxe aqui para vocês, então eu vou ler esse textinho, essa canção para vocês, para a gente poder conversar. Olha só, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Percebe aí que eu destaquei de vermelhinho esse trecho? Não te é familiar esse trecho? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Lembrou de onde você já ouviu isso? Hino nacional, minha gente. Esse trechinho, né, vai parar lá no hino nacional. Porque o Gonçalves Dias ele é tão importante que um trecho da Canção do Exílio vai parar no hino nacional. O hino nacional é o quê, né? Um símbolo da nação. Então, continuando a leitura aqui. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda as viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Pessoal, né, essa canção, ela é de grande importância para a nossa obra. Nós temos aí, né, inclusive dentro do hino nacional. Aí, o Gonçalves Dias, ele está fora do país, ele está estudando na Europa, né, e aí ele sente falta da convivência. Por isso que ele diz, minha terra, né, tem isso, não encontro aqui o que tem lá. E aí ele segue dizendo assim, porque lá onde ele está não tem nada daquilo que tem na terra dele. Ele está ali, né, roxo de saudade de tudo o que ele tem lá. Aí, né, fugiu o nome do autor, deixa eu dar uma colada aqui. Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. Então, olha só, o Gonçalves de Magalhães, ele também é muito importante para nós e ele vai ter uma outra obra, né, que é o Ijuca Pirama. Lembra
que eu falei que o índio, ele foi tido ali como herói, ele é ali posto para ponto de destaque, né? Então, tem essa elevação aí do índio, né? Que vai criar um herói representante do povo. E aí, nessa primeira fase, o Gonçalves Dias, ele vai fazer o quê, né? Ele vai elevar essa representação nacionalista e indianista ao extremo. Quando ele escreve esse poema, né, Ijuca-Pirama. Ijuca-Pirama é do Tupi. Então, o que significa Ijuca-Pirama? Aquele que está posto para morrer. Então, olha só o peso deste poema. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, na selva cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora é errante, por fado inconstante. Guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Então, é um apelo daquele herói ali que está lá na floresta, que foi pego ali por uma outra tribo e que ele sabe que ele vai morrer. Então, Ijuca-Pirama significa aquele que está posto para morrer, é o herói ali, porque é um ato muito heróico morrer sendo quem se é para defender aquilo que se é, tá? E aí é o que o Gonçalves Dias vai expor aí dentro dessa produção. Pessoal, então essa foi a primeira geração, tá? Aí agora nós vamos aqui para a segunda geração, que é conhecida como geração mal do século. Aí o que é que nós vamos ter aqui como, né, característica? Nós vamos ter aqui a dúvida, tédio, a orgia, a morte, a infância e o sofrimento. Dentro dessas produções aqui, né, nós temos o Álvares de Azevedo, que é um dos grandes nomes nessa produção. E aí, ele tem ali, né, a tendência na sua poética de direcionar um pouco mais assim para a morte, o medo noturno, o medo, né, ao noturno, a conversa com o demônio. Aí aqui, esse é uma época, uma geração que eles vão se questionar muito o sentimento, as ideias, e vão ficar muito entediados, e vão reclamar muito, e vão ter uma vida muito boêmia. E aqui é a geração mal do século. Todos os escritores dessa época que pertencem a essa segunda geração, eles vão morrer muito novinhos, ali com seus 23 anos eles já vão morrer. E aí, né, o Álvares de Azevedo, ele tem ali uma obra muito importante que é o Macário e a Lira dos 20 anos. Mas aqui o exemplo que eu trouxe pra gente é um outro que também assim vai exemplificar muito bem qual é o tipo de produção que ele apresenta. Nós temos dois autores que são os autores da época, que é o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu. As produções ali do Casimiro de Abreu vai ser mais assim, falando sobre a infância, sobre a saudade dessa infância. E aí, vamos analisar aqui as produções para que a gente possa perceber. Olha só, o Álvares de Azevedo, como eu falei, ele tem ali uma tendência mais direcionada à morte, ao medo, ao noturno e essas coisas assim um pouco mais densas, né? Muito densa a produção dele. Aí tem aqui um exemplo da poesia dele que é Se Eu Morresse Amanhã. Vamos ler? Olha só. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã? Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã? Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória do dolorido afã. A dor no peito emudecera ao menos se eu morresse amanhã. Veja só que desespero, né? Mas também é compreensível o desespero, porque o Álvares de Azevedo, ele estava tuberculoso quando ele escreveu isso. Aí ele está ali
pensando, será que se eu morrer eu vou fazer falta? O que vai acontecer aqui? Vão sentir minha falta? É esse o questionamento desta poesia. Aí, do Casimiro de Abreu, nós temos aqui um exemplo já um pouquinho assim, menos denso, saudosista, porém menos denso. Casimiro de Abreu diz assim: ó, que saudades tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aqui ele está sendo bonitinho, né? Sendo fofinho, falando ali dos 8 anos, que saudade que ele tem de tudo isso. Então, você percebe a diferença aí de um para o outro? Ambas as produções são muito boas, né? Aí, o Casimiro de Abreu, ele leva assim para essa instância assim do apego à família, né? E aí a tristeza dele é que após a morte ele não vai mais desfrutar dessas companhias. Percebe a diferença de uma produção para outra, mas ainda assim tudo está girando dentro daquelas características principais da produção romântica que eu apresentei para vocês na primeira aula. Aí, pessoal, agora nós vamos aqui para a terceira geração, que é a social liberal. Essa terceira geração, ela não vai se preocupar com o nacionalismo, ela não vai se preocupar com o indianismo e nem tampouco aí com tanto sentimentalismo, né? Essa geração, ela vai trazer à tona os problemas sociais existentes, vai questionar, vai pegar ali, né? Enquanto a primeira e a segunda geração tá ali, ó, que bonitinho, que, né, que sentimento, que não sei o quê. Não, a terceira geração vai pegar o quê? Vai pegar os problemas sociais existentes, que está lá embaixo do tapete, e vai pegar e jogar na cara da sociedade. Qual é o problema social existente nesse período? É a escravidão, né, minha gente? Então, aqui, o que vai ter, né? Defesa das causas humanitárias. Nós teremos aqui um autor aqui que vai cobrar isso, que vai falar muito dessas causas humanitárias. Ele escreve um livro que é fantástico, assim, né, dentro desta geração. Aí nós temos, né, denúncia da escravidão e temos também, né, como que o escritor aqui, né, apesar de enxergar os problemas sociais e ter consciência, ele também é gente, né? Então, tem o amor erótico aqui. Aqui nessa fase já tem uma diferença. Na primeira fase e na segunda fase, o amor, ele é aquele amor que não se concretiza. Já nessa terceira fase, já é um amor erótico, as coisas já se concretizam e a gente vai analisar isso daqui a pouquinho. Aí o autor que mais se destaca, né, nessa geração é o Castro Álvares. Castro Alves, aliás, eu falei o nome do moço errado, ó, deve estar se revirando lá no caixão que eu errei o nome dele. Ah, olha só essa imagem. Castro Alves, o navio negreiro. Pesadíssima, né? Olha só quantas pessoas estão aí amontoadas numa situação assim deplorável. Aí o que o Castro Alves, o que ele vai fazer? Ele vai expor isso nesse navio negreiro, nesse livro Navio Negreiro. Aí a gente tem aqui um trechinho, né? Só para você ver o peso dessa produção. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Essa galera não estava numa festa dançando feio não, minha gente. O que estava acontecendo, né? Aí a gente tem tinir de ferros. Esse tinir de ferros são os grilhões sendo arrastados aí dentro do navio, com pessoas amontoadas, sujas de sangue, porque, né, no estalar do açoite apanharam crianças, mulheres, homens, né, horrendos a dançar. Significa o quê? Que o responsável lá tá batendo em todo mundo e o povo tá desviando, e esse desviar parece uma dança, mas isso é pesado, muito denso. Aí, pessoal, dá uma olhadinha nessa imagem aí, né? Nós temos agora, nesse momento aí,
é a poesia sensual, que está dentro dessa terceira geração também, né? Aqui a gente vai ter uma poesia assim, né? A carne na carne, a coisa que já se concretiza. Só que é sensual, não vulgar, galera. Não confunde uma coisa com a outra. Nessa sensualidade aí, a mulher está à mostra, mas não está tão à mostra assim. É só uma perninha que aparece, um braço que aparece, um ombro, um joelho, um pé. Sensualidade nessa época era isso, é um pezinho de fora, aquele pezinho bonitinho de fora. Hoje em dia não, hoje em dia o povo bota muito mais coisa pra fora, né? Mas nessa época não. Aí olha só, o Castro Alves, ele tem essa poesia aqui que é uma das mais bacaninhas dele, mais leve inclusive, apesar de ter ali umas insinuações, é uma das mais leves que eu pude trazer para apresentar para vocês. Depois dei uma pesquisada aí por conta de vocês nas produções dele. Olha só, o Castro Alves ele vai dizer o seguinte, né? Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Pessoal, vai imaginando a cena, porque aqui nessa poesia dele é uma coisa assim tão gostosinha de ler que você consegue imaginar toda a cena, o que está acontecendo. Então, a lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra o teu seio. A frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosa os teus contornos. Ó, deixa-me aquecer os teus pés divinos, ao doudo afago dos meus lábios mornos. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma, como a lira ao vento, das teclas de teu seio que harmonias, que escalas de teus suspiros bebo alento. Aí você vai percebendo que ele coloca a mulher como algo sensual, mas ao mesmo tempo muito divino. Porque ele é um gentleman, ele é um cavalheirinho. Aí, pessoal, olha só que bacana. Mais adiante, o Machado de Assis ele vai dizer o seguinte a respeito dessas produções de Castro Alves, que também, infelizmente, morreu tuberculoso, morreu muito jovem. Morreu ali por volta dos seus 23, 24 anos, algo do tipo. Ele vai dizer o seguinte, o Machado de Assis fala que se Castro Alves não tivesse morrido tão jovem, ele teria sido o maior poeta brasileiro. Olha só, né, o quanto Castro Alves era incrível. Vocês conhecem Machado de Assis, né? Machado de Assis é um senhor escritor e elogiando Castro Alves, não é para qualquer um não. Pessoal, próximo assunto é prosa romântica, né? O romance romântico. Só que, se eu falar disso agora, vai ficar extenso demais, então a gente vai parar por aqui e vamos continuar com prosa romântica na próxima aula. Aí, eu vou deixar uma atividade para vocês na plataforma a respeito da Canção do Exílio. Vocês vão ler, vão interpretar e na próxima aula, antes de falar sobre prosa romântica ou romance romântico, eu vou corrigir essa atividade com vocês, ok? Então é isso, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através da plataforma, tá? Lembrando que o WhatsApp é somente para recados e façam as anotações necessárias a respeito do assunto trabalhado até agora, é muito importante. Eu sei que ficou um pouco extenso, eu tentei resumir o máximo possível, mas na faculdade eu trabalhei o romantismo em um semestre. Aqui eu tenho que condensar esse assunto para não ficar tão pesado e assustador para vocês. Então, até mais, pessoal. O assunto por hoje é esse e beijão.